Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós damos início a uma série. Queria que você entendesse algo interessante e poderoso. Estamos no devocional Caminhando com Jesus e durante essa caminhada precisa ficar claro que o Senhor Jesus ele nos molda à medida que caminhamos com Ele. E a série vai falar exatamente sobre isso, sobre ser curada no meio do caminho. Olha só, há uma síndrome da mulher forte e o inimigo adora isso. Por quê? Porque ela é uma mulher que ela não cai, ela não desmorona na frente dos outros, ela não sucumbe, mas ela está secando por dentro. É sobre isso que a gente vai falar. Hoje eu queria falar algo para você a respeito disso, que esse tipo de movimento é uma mulher que ela não cai. Isso mesmo, não é uma mulher que vai cair, é uma mulher que está secando. O mais perigoso não é quando ela cai, o mais perigoso é quando ela continua funcionando, porque o inferno ele não tem pressa de derrubar, o inferno só precisa manter ela muito bem ocupada. Então eu vou mostrar aqui para você hoje, nesse vídeo, essas artimanhas do inimigo e como se desvencilhar disso. Lembrando que o objetivo do vídeo é te ajudar e ferramentar você nessa caminhada com Jesus. Enquanto você caminha com Jesus, é impossível você ficar da mesma forma. Não importa quais são as suas debilidades emocionais. À medida que você se relaciona e permanece, é natural que Cristo venha te curando. E é sobre isso que nós vamos falar. Olha só, a mulher que é curada no caminho. Jesus não cura só no altar, não. Jesus, ele cura na estrada, no processo, no meio da caminhada. E vamos falar sobre esse mal invisível que está cometendo não só fora da igreja, dentro da igreja, nas nossas rotinas familiares. Isso já vira um padrão de comportamento. Olha só, o nome dessa síndrome seria a síndrome da mulher forte. Tem mulher que ela não está firme. Isso tem que ficar bem claro. Não é sobre assim, nossa, como ela é firme. Talvez nós poderíamos dizer assim, como ela está anestesiada. Olha só, antes de qualquer coisa, eu quero fazer com você um teste rápido. Se você se identifica, então você vai ter que respirar fundo, porque não é sobre acusação. Isso é um caminho de libertação. Quanto mais você se conhece, mais você vê áreas da sua vida dentro dessa caminhada com Jesus, áreas que você fala, Senhor, é aqui mesmo que eu desejo que o Senhor me toque, é aqui nesse trecho da caminhada que eu preciso do teu refrigério. Então vamos lá, você é o tipo de mulher que não pede ajuda, que prefere se sobrecarregar do que se expor, que quando vai descansar sente uma culpa absurda, que parece que parar tudo é pecado. Você se irrita quando alguém tenta fazer as coisas do seu jeito. Sim, porque se não for do seu jeito, não presta. Tudo desmorona. Então você ouve que descansar, você fala assim, não, agora eu vou descansar. Mas se essa frase chegar para você, ei mulher, desacelera, descansa, você vai falar bem assim, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? E o pior, você já romantizou ou normalizou o peso. Discípula amada, deixa eu falar para você que isso não tem nada a ver com personalidade. Isso é apenas um sistema de sobrevivência. E eu repito, a mulher forte, ela não é aquela que cai, ela é aquela que seca. A mulher forte não é aquela que vai cair, mas aquela que vai murchar, aquela que perde o vigor, aquela que quando começa a carregar peso demais, começa a ficar desestabilizada emocionalmente. E aí vem outros sintomas como irritação. E aquilo que era tão gostoso de ser feito, aquilo que Jesus colocou na tua mão para fazer durante a caminhada, o teu chamado, o teu ministério, ele vai começar a ser um peso, um fardo. Controle, ele não é maturidade. É o medo usando a roupa da prudência. Olha só, eu vou falar para você agora uma história e talvez você se encaixe nisso. Eu quero que você imagine um poço. Esse poço, ele é para dar muita água, é para verter, ele é para jorrar. Ele é muito bonito, ele é bem ornamentado, ele é totalmente cuidado, tem flores em volta dele, tem acesso, mas ele está tapado. Por fora está intacto, por fora está firme, por fora está admirável, mas por dentro
por dentro está secando. Então ela continua servindo, ela continua ali tentando, mas ela está sem água. Só que poucas pessoas conseguem perceber quando alguém chegou nesse nível de estar trabalhando por fora e trabalhando muito bem, mas sem água por dentro. Então ela já continua funcionando. Isso aqui não é uma forma de descanso. O inferno ama poços tapados. Porque poço tapado não transborda. Poço tapado não derrama. O poço tampado, ele não flui. Por isso que o inimigo gosta. Entende? Você vai começar a entender agora a dinâmica do vídeo, o porquê o inferno ama uma mulher sobrecarregada, transvestida de uma mulher forte. O inferno, ele não tem medo da mulher que trabalha. O inferno, ele tem medo da mulher que transborda. E é totalmente diferente. Aqui a gente quebra um paradigma do ativismo religioso e da mulher que está transbordando. A mulher forte, ela não nasce assim. Só que nós precisamos entender, da onde tudo isso surgiu? Isso surgiu de uma história. Então, antes de uma mulher ser esse poço pronto, forte e tapado, e ela se sobrecarregar com tudo, ela tem uma vivência, ela tem uma história. Por trás disso, é uma mulher que aprendeu a sobreviver sozinha. Por trás disso, é aquela mulher que sentiu o gosto amargo do abandono. Se ela não se virasse, ninguém se virasse por ela. Se ela não fizesse, quem o faria? Por trás disso está alguém que precisa proteger o coração. Mas eu vou te dizer aqui uma verdade madura. A muralha, ela protege, mas ela também sufoca. Uma mulher forte, muitas vezes ela parece uma casa linda, mas sem janela. O Senhor, ele não está falando para nós não sermos fortes, mas ele está trocando essa força, que é tirar a força do nosso braço, para colocar a força nele. Transferir, seria uma transferência. E eu quero apresentar isso para você de uma maneira simples, profunda, sobre arrancar esse peso e esse fardo. E o que acontece, por que nós chegamos a esse nível. Ela é o tipo de mulher que ela não respira. Isso pode parecer firmeza, mas é hipervigilância. Apenas é um trauma governando. Dentro da psicologia isso tem nome. Isso seria chamado de modo de sobrevivência. Hipercontrole, hipervigilância, ela não confia, ela se antecipa, ela calcula e a vida acaba virando um peso. O trauma, ele não só dói. A tendência do trauma, ele é te governar. Alguns traumas, como abandono, como esse sentimento de sempre querer dar conta porque algo aconteceu lá atrás que te levou para esse caminho, tomar um lugar de governo. Então, alguma coisa ou algo que você chama de personalidade é apenas uma ferida gritando. Deixa eu falar para você agora o ponto aonde mais o inimigo tenta confundir o descanso com fraqueza. Aqui é algo onde poucas pessoas conseguem discernir. A astúcia do diabo não é fazer você pecar de uma forma óbvia. A astúcia dele é fazer você acreditar numa mentira espiritual, de que se você parar, tudo vai cair. Se você não descansar, ultrapassa. Se não é você, menina, se não é você, nada acontece, nada dá certo. Então você segura para não desmoronar. Você é aquele tipo de mulher também que tem dificuldade em expor a vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque um dia, quando você expôs o teu coração para alguém, esse alguém, em vez de te amparar, ou te ridicularizou, ou te menosprezou, ou diminuiu a sua dor. Então, quando uma mulher ela passa dessa fase de ter que mostrar que é forte o tempo inteiro, é porque algum dia ela foi vulnerável com alguém, e esse alguém não soube amparar a dor dela. Só que diante de Cristo, dentro dessa caminhada, dessa estrada chamada vida, o Senhor, ele pega na tua mão e fala assim, olha, na caminhada comigo, eu não estou te pedindo para você ser forte, eu estou pedindo para você permanecer. Na caminhada comigo, a palavra diz, vem, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. E aí agora eu vou começar a te mostrar alguns mecanismos aonde Satanás ama colocar fardos nas tuas costas para que você não flua, para que você não desfrute desse lugar maravilhoso, que é essa caminhada com Jesus, não sendo forte, mas sendo permanente, pertencente a Ele. Quando eu digo não sendo forte, é aquela força que é uma estrutura humana em que você
precisa manter. Mas quando eu digo que nós somos fortes em Deus, é algo onde o Senhor, Ele trata todas as nossas dores, todo o abandono, toda a frieza, todo o trauma. E Ele fala bem assim, ei, tira essa casca. Tira essa casca porque quando você está sozinha, você desmorona. Tira essa casca porque tem um peso nas tuas costas. Tira essa casca de querer ser imponente para evitar qualquer tipo de rejeição. Tira essa casca e começa a caminhar comigo em verdade. Caminha comigo aonde eu curo o teu coração, aonde você pode ser vulnerável comigo. E olha só, isso acontece e aconteceu desde a época do Éden. Satanás, ele não chega dizendo Deus não existe. Ele chega distorcendo a imagem de Deus. Satanás, ele não chega negando Deus. Ele começa distorcendo o caráter de Deus. E aqui está a distorção. Ele faz a mulher acreditar que Deus só se manifesta a ela se ela estiver produzindo, se ela estiver exausta. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é escravidão. O diabo não precisa tirar você de Deus, ele só precisa tirar você do lugar de descanso. Eu vou contar para você agora algumas coisas interessantes a respeito disso, que é a teologia do desempenho. A mulher forte vive um evangelho adulterado. Ela vive uma teologia do desempenho. Isso não diz sobre uma voz alta, mas ela vive assim. Se Deus me ama se eu produzir, Deus me ama se eu dar conta, Deus me ama se eu carregar isso. É um ativismo que te faz refém. É confundir o fazer muito com profundidade. Isso aqui é perigoso, porque isso transforma o cristianismo em performance. E a performance é o lugar onde a unção morre. Você não foi chamada para provar a sua força. Você foi chamada para permanecer. E aqui eu quero falar algumas tópicas para você se encaixar e compreender a respeito desse peso. Os pesos seria, ela sustenta tudo, ela resolve tudo, ela carrega tudo, ela controla tudo, ela assume o que não é o chamado dela, ela vive em alerta. Isso aqui não é maturidade. Isso aqui é muitas vezes um medo disfarçado de responsabilidade. Então ela não tem limite, não tem paz. E o pior de tudo, ela não sabe dizer não. Ela discerne o que é dela, ela não consegue discernir o que é dela, o que não é dela. Ela tem que sempre estar provando algo para alguém. E deixa eu falar para você. Geralmente esse tipo de comportamento ela nasce de uma síndrome, a síndrome da salvadora. Por que essa síndrome da salvadora acontece? Isso aqui acontece por alguém que foi negligenciada. Sabe aquela criança que foi abandonada? Aquela criança que não teve o afago e o cuidado certo? Então ela começa a externalizar isso na vida adulta e ela fala bem assim, o que não vou fazer pelos outros. E aí ela toma um lugar que Deus nunca chamou ela para estar. Esse lugar de querer salvar todo mundo, de dar resultado para todo mundo e dar solução para todo mundo. Isso acontece muitas vezes quando ela não percebe que ela está ocupando um lugar que Deus nunca pediu para ela ocupar. A palavra do Senhor diz assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Força em Deus é renovação. Força em si é desgaste. A mulher forte em Deus, ela não seca, ela floresce. Olha só, nós temos a história de Marta, que está lá em João 10, do 38 ao 42. Essa história de Marta, ela leva a síndrome da perfeição. Olha só, Marta recebe Jesus em casa. Ela está fazendo tudo, ela está correndo, ela está servindo. Jesus chega e ela está agoniada, ela está assoberbada de coisas. Por quê? Porque Jesus provavelmente ele não vem sozinho, ele vem com os discípulos. E toda dona de casa sabe o que é receber visita em casa. Você tem todo o movimento, você precisa dar conta da casa, do cuidado, do capricho do lar. E principalmente da alimentação. Então Marta, ela está ali agoniada com essas coisas, ela está ansiosa com muitas coisas, mas ela se incomoda com a irmã que está nos pés de Jesus. Maria está ali experimentando de Jesus, Jesus falando, e ela está encantada escutando o mestre falar. Eu imagino, e você como mulher, como mãe, como dona de casa, como aquela que trabalha fora, como aquela que tem a vida e o mundo nas costas, vai imaginar. Tem uma frase que eu gosto de falar bem assim, por trás de todo sobrecarregado existe um folgado.
Esse não é o caso de Maria, porque Maria ali, ela escolheu a boa parte. E é sobre isso que a gente vai falar. Só que por trás de todo sobrecarregado que tem um folgado, existe uma mulher que não soube pôr limites. E pôr limites é diferente de você se deixar ser sobrecarregada. Por que muitas mulheres se permitem se sobrecarregar? Por quê? Medo da rejeição, de dizer não. A síndrome da salvadora, a que abraça tudo mesmo. E aqui não tem, muitas vezes, limite para compreender os seus próprios limites. Olha só. Lucas 10:40 diz assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixa servir sozinha? O senhor não tá preocupado, meu senhor? Que eu tô aqui lavando, passando, que eu tô cozinhando, que eu tô picando, ela podia estar aqui cortando a carne comigo, fazendo alguma coisa. Como assim? O senhor não se importa? Quantas mulheres fazem essa pergunta para Deus? Senhor, o senhor não se importa que eu tô cuidando de casa, marido, filho, trabalhando fora, trabalhando... Senhor, eu tô estafada. O senhor não se importa com a minha dor? Será que o senhor não tá vendo a minha rotina? Será que o senhor não tá vendo que eu tô sobrecarregada? Senhor, será que o senhor não tá vendo? Essa é a mesma pergunta que muitas mulheres se fazem hoje. Acordam cedo, 5 da manhã, leva menino para a creche, busca menino e faz almoço e leva e dá conta de uma rotina louca. E aí, muitas vezes ela pode parar e perguntar: Deus, em algum momento, será que o senhor não se importa que eu estou carregando esse peso todinho? Não te importas? Isso não é... Olha só, deixa eu falar para você. Quando ela fala bem assim: Senhor, o senhor não se importa com isso? Isso não é sobre uma louça. Não é sobre uma pia, não é sobre o trabalho, isso é sobre um coração. Porque quando uma mulher chega nesse nível, o problema não é a pia, o problema é o coração cansado. E aí Jesus olha para ela e fala bem assim: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus, ele não está vendo Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente faz uma reclamação para marido, filho, você fala: você não tá vendo? Ou não tá vendo a louça? E aí começa aquela discussão toda. Jesus, ele não tá falando... Você tá preocupada com tanto... Ele não tá falando da pia, da louça, da comida, da roupa. Ele tá falando do coração dela. Fala assim: ei, teu coração tá angustiado com tantas coisas. Teu coração está dividido com tantas coisas. Essa palavra ansiosa significa dividida por dentro, fragmentada com tantas emoções. Você já chegou naquele nível de cansaço, aonde você está aparentemente forte, mas se alguém perguntar assim para você: tá tudo bem? Você desmorona? Tem esse tipo de mulher que desmorona no você tá tudo bem? Mas tem aquelas que não. Tem aquelas que, para manter a posição, ela fala: não, tá tudo bem. Dor na coluna, dor no joelho, dor no pescoço, pressão alta, dor de estômago. Você tá bem? Sim, eu tô bem. Ela não pede ajuda. Sabe por quê? Porque essa mulher forte, ela também precisa manter uma máscara. Só que quando Jesus fala assim: ei, você tá fragmentada com tantas coisas, o Senhor tá olhando para dentro dessa alma, falando: na caminhada comigo, quando você entra nessa jornada chamada vida, eu olho não para a situação, não olho para a circunstância, eu tô olhando para dentro do teu peito, eu tô olhando para dentro de você. Marta, Marta, teu coração tá fragmentado, teu coração tá dividido entre tantas coisas. E ele diz mais: você tá ansiosa, você tá fadigada. Em outras tradições tá falando assim: você tá agitada, significa tem um tumulto dentro de você. Tem um tumulto dentro de você. Você está ansiosa, você está fragmentada. O que está tumultuando você? Nessa caminhada com Jesus, muitas mulheres estão servindo, indo para a igreja, orando, cantando, mas ainda há uma agitação dentro dela, ainda há um tumulto. Ei, quando você está num tumulto, você escuta muitas vozes. Como você vai diferenciar a voz do bom pastor falando para você assim: ei, amada, você está tão angustiada, eu sei, tem tanta coisa, teu coração está tão agitado aí dentro. Jesus não elogia a produtividade dela. Jesus expõe a ansiedade dela. Então ele diz: só uma coisa é necessária. Jesus, ele vem com a solução. Se essa solução não mexe com você, querida, algo precisa ajustar. Porque muitas vezes nós queremos respostas prontas. Quando nós falamos a respeito do nosso ativismo e de todo esse cansaço que nós carregamos, nós não queremos que alguém nos diga o que fazer. Se nós estamos cansados, a gente quer ajuda. Mas Jesus está falando assim: só tem uma coisa necessária. Só tem uma coisa, não importa o quão agitada está o teu coração. Tem coisas que não vai mudar. Tem rotinas que não vão parar.
Você percebe isso? Não vai vir uma poção mágica ou algo, você a partir de agora, plim, você não vai mais ter essa correria, essa agitação, não. Mas o Senhor está falando assim, dentro da tua rotina, dentro daquilo que você está proposta a fazer, só tem uma coisa que é necessária. Só tem uma coisa que é necessária. Marta fazia muitas coisas, mas Jesus fala, só tem uma coisa que é necessária. Voltar para o centro. Não é mais uma tarefa, não é fazer mais. É se conectar com aquele que disse, só uma coisa é necessária. Discípula amada, você pode estar fazendo tudo certo e ainda assim está longe do centro. E eu repito, uma mulher forte, ela não vai cair, ela vai murchar. Você pode servir a Jesus e ainda assim estar desconectada de Jesus. Eu vou mostrar para você agora um mapa de como o inimigo gosta de colocar fardos em nós. Quando a palavra diz para descansar, muitas pessoas acham que o descanso é apenas um dia. Descanso é, almocei, eu vou descansar. Não, descanso ele é uma pessoa. Cristo é o nosso descanso. Quando Cristo é o nosso descanso, mesmo nas atividades mais intensas, você encontra paz. Quando nós falamos descansar em Deus, você precisa entender que descansar em Cristo Jesus não é apenas um dia. Descansar em Deus é deixar que Ele remova o fardo das nossas costas. Quer um exemplo disso? Lá em Lucas conta a mulher que tinha um espírito maligno nas costas. A palavra diz que ela era uma filha de Abraão, ela tinha uma promessa, ela tinha uma história. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ei, vem cá. Ela está encurvada, ela está com peso, ela está absurdamente oprimida pelo diabo. A palavra diz que quando Jesus dá uma ordem, aquele espírito maligno sai das costas dela, ela volta a se endireitar e ela olha para Jesus. Os fariseus ficam atônicos, falam, como? Como você pode curar alguém no sábado? E aí Jesus, ele fala assim, sábado, rei, você não está entendendo que o que estava aprisionando ela, eu sou o Shabat, eu sou o descanso, eu sou a provisão, eu tiro o peso dela, eu sou o verdadeiro descanso. Volta para a tua rotina, volta para a tua atividade, mas volta conectada em uma coisa apenas é necessário. Uma coisa apenas é necessário. O diabo, ele prende uma mulher forte em etapas. Deixa eu falar, primeiro ele fere. Ele permite uma dor, um abandono, uma decepção, algo que ninguém imagina. Ele permite algo para desestruturar ela. Então ele coloca um peso na mulher, por exemplo, o peso da mágoa. E aí ela começa a caminhar encurvada e ela nem sabe disso. Deixa eu falar uma coisa para você, amada. Você caminhar com um peso de mágoa, de dor e falta de perdão, você vai caminhar carregando a pessoa que mais te feriu. O perdão não é só sobre liberar a pessoa, o perdão libera você. O perdão libera você de carregar alguém que te feriu. Então tem muita gente que está nessa rotina, já tem a rotina, já tem o cansaço, mas tem gente que está morrendo numa exaustão exacerbada. Por quê? Porque foi ferida e não jogou esse peso e essa angústia aos pés de Cristo. Então olha só, ela aprende a não depender mais de ninguém. Isso logo vira sobrevivência. Então ela começa a ouvir, nossa, você é forte, hein, mulher? Mulher guerreira, essa mulher é incrível. E quando ela começa a receber esses elogios, que não é mentira, ela passa a fazer daquilo uma identidade. Não, eu sou guerreira mesmo, preciso aguentar, tenho que aguentar esse fardo aqui, eu tenho que aguentar. Esse demônio, como aquela mulher, a filha de Abraão com aquele demônio nas costas, não, eu sou guerreira, há 18 anos eu carrego esse capeta nas costas. Então eu sou forte. Jesus está falando assim, ei, eu sou o teu descanso, olha para mim. Toda mulher que está carregando um peso espiritual, dificilmente ela vai conseguir olhar para cima. Dificilmente ela vai orar, dificilmente ela vai cantar, dificilmente ela vai viver. E quando ela se movimenta no ministério, como é pesado, querida. Como é pesado. Olha só, o diabo não quer te destruir rápido, ele apenas quer te secar devagar. E ele sabe como fazer isso. O inimigo das nossas almas sabe a estratégia certa de tirar alguém de um funcionamento funcional com Cristo e colocar um fardo, um peso que só vai esgotando e minando as forças dela. Querida, agora presta atenção. O diabo, ele não vai colocar um pecado na tua frente. Muitas vezes, quando ele quer acabar com uma mulher que tem propósito, chamado, ele vai colocar uma pitada ali para testar a sabedoria dela. E nisso ele tenta colocar os buracos negros, que são pessoas que sugam a tua energia, pessoas que
tem problemas demasiadamente, mas nunca se resolve. Por quê? Porque a mulher que tem o síndrome da salvadora, ela vai tentar salvar. E aí o que vai acontecer? Ela vai perder tempo, ela vai se desgastar. Deixa eu te falar uma coisa a respeito da dor do outro. O discernimento, ele vai ser uma ferramenta fundamental para você nessa caminhada com Jesus. E discernimento, ele é um fruto do Espírito. Quanto mais você caminha com Cristo, mais sensível os teus ouvidos ficam. Deixa eu te falar. Algumas dores e problemas dos outros que aparecem para você, talvez você não perceba, mas seja didático para transformar a vida daquele outro. E com a intromissão e às vezes você colocando a mão aonde Deus quer tratar, você não só atrapalha o processo do outro na transformação e na cura, quanto atrapalha você também. A síndrome da salvadora, ela faz isso. Ela se mete aonde ela não é chamada. Ela tenta resolver o que não é responsabilidade dela. Ela tenta carregar o que Deus nunca mandou ela carregar. Isso aqui não é compaixão, querida, isso é armadilha. Porque existe diferença entre você ser usada por Deus e você ser apanhada pelo desgaste. Eu quero falar com você agora sobre o discernimento. Nem todo peso é cruz. Presta atenção nessa lista que eu vou passar agora. Nem todo peso é cruz, nem todo sofrimento é propósito, nem toda demanda é chamada e nem toda dor é a sua missão. A Bíblia diz, não creiais em todo o espírito, mas provai e vê por onde são e de quem são os espíritos. 1 João 4:1. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode fazer, mas não significa que você deve fazer. Provérbios 22:3 diz assim, o prudente vê o mal e se esconde. O prudente não entra em todo fogo. O prudente não se envolve em toda a guerra. Tem um exemplo bíblico sobre essa falta de sabedoria gritante. E você também vai identificar que por trás da síndrome da salvadora também tem uma mulher com um ego muito elevado. Olha só, lá em 1 Samuel 13, nós temos a história de Saul. A palavra conta que Saul, ele estava sendo pressionado pelo povo e o povo estava com medo. E aí, naquela pressão, Saul toma uma atitude que não deveria ser feita. O que ele fez? Ele faz um sacrifício, ele toma o lugar do profeta. Por ele tomar o lugar do profeta, ele acaba perdendo ali o controle. Saul ofereceu sacrifício no lugar do profeta. Ele fez o que parecia responsabilidade, ele fez o que parecia prudência, mas não era controle, era ansiedade, era pressa. E o resultado foi devastador. Por causa disso, Saul perdeu o trono. Saul perdeu o reino não por adultério, não por uma idolatria explícita, mas por não esperar em Deus. É por isso que a síndrome da mulher forte, ela não espera, ela antecipa. Olha só. Eu quero falar com você sobre a unção que repousa, que é uma unção que repousa no descanso. A unção que repousa no descanso, ela não é preguiça, ela não é falta do que fazer. A unção que repousa no descanso, ela é aquela palavra que Jesus falou para Marta. Só lhe é necessário uma coisa. Vamos voltar lá? Diante de tudo isso que você já viu até agora, Jesus ele volta para o mesmo ponto de partida e fala bem assim, só é necessário uma coisa, e a coisa necessária que você precisa é permanecer na minha presença, eu sou o teu descanso, é permanecer em mim, é ter sabedoria, é fluir nos meus passos, é caminhar comigo, é ter intimidade com a minha presença, é ouvir os meus passos, é se antecipar. Como que você vai fluir nisso? Quando você está conhecendo alguém, você tem intimidade. A intimidade não nasce da noite para o dia. Quando você se relaciona com um amigo, o amigo não vai exigir de você a perfeição. O amigo vai exigir de você a permanência. Isso que os amigos fazem, permanece. Eles ficam independente da situação. Jesus, como sendo o amigo fiel e aquele que está caminhando com você nessa jornada chamada vida, ele vai falar assim, eu vou curar você de toda essa angústia, de tudo aquilo que está afogando a tua alma, daquilo que está te deixando dividida. Mas primeiro, você precisa aprender alguns passo a passo para viver isso. E o primeiro passo é, confesse a verdade. O primeiro passo é você, em oração, você dizer para o Senhor aquilo que angustia o teu coração. Ou seja, eu não sou forte. Eu estou cansada. A cura começa com a verdade. Está lá em Tiago 5,16 que diz assim, confessai as vossas culpas. Segundo passo,
Pergunte aonde você aprendeu a sobreviver. Em que momento eu aprendi que para ser forte eu precisava dar conta de tudo? Talvez essa pergunta te leve a um passado, talvez essa pergunta te leve a um momento de um abandono, de uma dor. E Jesus, ele fala para você assim, a partir de agora você não precisa mais se movimentar através da dor. A partir de agora você vai se movimentar através da minha confiança, do meu descanso. E o terceiro, renuncie à síndrome da salvadora. Diga em oração, Senhor, eu renuncio todo o espírito de autossuficiência. Senhor, me enche de sabedoria. Pai, me enche de graça. Senhor, enche a minha mente com os teus pensamentos para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor está fazendo. Não me sobrecarregue com aquilo que o Senhor não pediu para que eu encontre no Senhor aquele lugar de descanso. Eu quero permanecer nesse lugar onde nós podemos ser Marta, com o coração de Maria. Nós podemos trabalhar, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos conhecer vários ambientes, nos agitar, mas nunca perder a boa parte. A boa parte, ela é uma escolha. A boa parte não é você parar tudo o que você está fazendo. Não confunda você parar tudo com a boa parte. A boa parte é, eu estou me movimentando, eu estou fazendo, mas eu não estou fragmentada por dentro. Eu tenho 1001 funções, mas nenhuma dessas me fragmenta, porque eu sempre escolho a boa parte. E a boa parte é sempre Cristo me governando, é sempre Cristo me curando, é sempre Cristo me amparando. A boa parte é não sair dos pés dele, a boa parte é experimentá-lo, a boa parte é reconhecê-lo em toda a trajetória, a boa parte é entender o que Deus está fazendo na vida dos outros. A boa parte é se colocar na tua posição. A boa parte é jamais sair daquele lugar onde você encontra Cristo. Amada, eu creio que nessa caminhada com Jesus, o Senhor, Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar os teus traumas. Ele quer curar aquele exato momento onde você teve que resolver tudo sozinha. Onde muitas vezes a vida te obrigou e Ele está falando assim, eu sei. Eu sei que há muitas coisas para você fazer, mas o teu coração pode ser um coração de Maria na posição de Marta. Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar por você, se todo esse contexto, esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria que você compartilhasse com uma mulher que você fala, amiga, isso aqui é nós. Amiga, isso aqui é você. O Senhor está te levando a um novo tempo de descanso. O Senhor está abrindo os teus olhos para que você flua na sabedoria da palavra dele, não mais pela força do braço, não mais tentando resolver tudo, mas caminhando nos passos de Jesus, caminhando ao lado dele, escolhendo a boa parte, mesmo tendo um coração de Marta, mesmo andando como Marta, mesmo fluindo como Marta, um coração transformado como o de Maria. Curta o vídeo, compartilha e convida uma amiga para fazer parte desse canal. Agora, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, amigo Espírito Santo, Senhor, a vida e as demandas da vida já são pesadas demais, Senhor. Muitas mulheres se dividem em mãe, em esposa e tantas coisas. Senhor, quando elas vêem, elas já estão assoberbadas demais, já estão agitadas demais. E nessa angústia de resolver tudo, elas acabam se colocando em lugares onde o Senhor nunca mandou. É cuidando de histórias, se metendo em brigas familiares, tentando consertar a vida de pessoas, pegando problemas que não são delas. Senhor Deus, a sabedoria, o discernimento vai nos ajudar a fluir, Senhor Deus, sem nos cansar. Senhor Deus, todos os dias trocando todo o jugo e todo o fardo. A tua palavra diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que há um alívio. A tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Pai, eu apresento o coração dela agora diante do Senhor, para que essa síndrome da salvadora seja curada pelo Salvador. A síndrome de querer salvar todo mundo, de abraçar o mundo, seja curada por aquele que já salvou todas as coisas. Nós só podemos descansar no Senhor, e o Senhor não é um dia, o Senhor é uma vida, o Senhor não é apenas um momento, o Senhor é uma pessoa. Caminhar com o Senhor Jesus é caminhar curada, caminhar com o Senhor Jesus é entender que aquele que reina e vive para todo sempre governa os meus passos. Senhor, e hoje, pelo poder do nome de Jesus, nós escolhemos a boa parte, e a boa parte sempre será Cristo. Abençoa ela que está ouvindo essa mensagem, no nome de Jesus, amém.